Quais são os valores de cada um? Bom, só a própria pessoa que sabe os valores que ela tem no coração. O que é que para cada um, o que é que tem valor para você? Há pessoas que põem acima de todos os valores uma vida. Meu filho é o meu maior valor. Mas a minha pergunta é, sem o Espírito de Deus na tua vida, você pode guardar o seu filho? Porque os olhos do Senhor é que podem guardar qualquer ser humano. Mesmo que você tivesse com seus olhos em cima dele 24 horas, você não poderia. Você não pode guardar a sua própria vida. Qual é o teu maior valor? Falávamos de valores. Quais são os seus valores? Quais são os meus valores? Pensa nisso, irmãos, porque sexta-feira eu numa conversa com um grupo de pastores, amigos, irmãos, dos nossos pastores, o Senhor Deus me fez lembrar de um versículo. Eu não vou abrir agora lá, está em Apocalipse 2:4, que diz assim: foi o Senhor Jesus falando com a primeira das 7 igrejas da Ásia, quando Jesus falou com Éfeso. Jesus se dirigiu àquela igreja e depois de ter tecido os elogios, vamos dizer assim, de ter mostrado que ele estava contemplando aquela igreja. Quando chega no versículo 4, ele diz assim: mas tenho porém contra ti. Aí assusta. O próprio Jesus dizendo: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Isso é para pesar no nosso coração, irmãos. Então agora abre lá para você ler isso. Por que isso, pastor? Porque o que você vai ouvir, se não sair do púlpito, se não sair da palavra, da Bíblia, você não precisa ouvir não, meu irmão. Fuja de onde a palavra não está sendo pregada. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Então vamos lá. Tenho, porém, contra ti, que deixaste teu primeiro amor. Tem traduções que dizem a primeira caridade, mas a palavra é amor. Olha o que Jesus, são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu tenho, porém, contra ti. Depois que ele faz os elogios, nos 3 primeiros versículos, você vê que Jesus, ele mostra que ele reconhece o sofrimento da pessoa por ele, as lutas, que a igreja primitiva cresceu embaixo de muitas perseguições violentas, de mortes. Muitos dos apóstolos foram mortos, estupidamente assassinados, violentamente. Mas chega esse versículo 4, Jesus diz: tenho, porém, contra ti. Irmão, irmã, se você não crê que a palavra de Deus é viva e que ela é para os nossos dias, então, com carinho, não sei o que você está fazendo aqui. Ou melhor, o que você faz, né, no meio cristão. Por quê? A palavra de Deus, ela é viva, irmãos, para todos os tempos. Pessoas leigas e pessoas que até se acham, dizem: a Bíblia é um livro arcaico, um livro velho. Não, meu. Os olhos de Deus estão sobre a palavra dele para velar pelo que está escrito. Tanto que, quando alguém abre o coração ao ouvir a palavra e aceita Jesus, a primeira coisa que acontece, a paz vem ao coração, provando que Jesus está ali presente. Ele acabou de entrar naquele coração. Quando se fala um pouquinho de cura, se um coração se abre, logo alguém é curado. Doenças desaparecem. Então, irmãos, vamos a esse despertamento. A vida é simples, as coisas de Deus são simples, as pessoas se complicam demais. Então Jesus, depois de elogiar a igreja, mostrando que reconhecia as suas lutas, as suas batalhas para segui-lo, para viver a fé na sua palavra, ele diz: eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, há uma inclinação para um costume, após algum tempo, em quase todos os setores. Uma pessoa com 10 anos de emprego não age como agia na primeira semana. Caramba, o primeiro emprego é uma alegria tremenda. A pessoa, quando inicia um curso que ela desejava muito, puxa vida, ela não se contém de tanta alegria de estar ali, de estar, né, se realizando. O casamento, quando a pessoa casa por amor e ela realmente tem a consciência do valor do casamento, caramba, não precisa dizer o nome do início de um casamento, qual é a nomenclatura? Lua de mel. Lua de mel. Então,
A lua aparece de noite estão lá no mel. De dia está trabalhando e batalhando. Mas enfim, essa é a realidade. Só que com o passar do tempo, o que acontece, irmãos? Acontece exatamente que a pessoa ela não percebe, não é tão perceptiva, tão ligada, e ela vai esfriando ou se acomodando. E aí vem o quê? O costume. E aí vem o quê? Pode vir um esfriamento e vir até o desprezo. E é um perigo, irmãos. Então isso acontece. A pessoa, já tenho 15 anos de evangelho, para. Eu tenho 30 anos de evangelho, para. Seja filho. Seja filho. E aí? Então eu falava sobre o filho pródigo. Por quê? Porque bastou que ele se iludisse com o mundo para deixar o mundo dominar o seu coração e seduzi-lo. Pela parábola que Jesus falou, Jesus criou uma parábola. Uma parábola é uma história fictícia que vai trazer uma realidade. Então Jesus quis despertar aquelas pessoas e os seus discípulos para mostrar o que são valores dentro de uma pessoa. Aquilo a que você atribui um grande valor, você tem um cuidado tremendo com aquilo. Uma coisa é quando a pessoa acabou de tirar um carro de uma loja, outra coisa é quando o carro está com 20 anos. Ninguém fica mais 20 anos com o carro. Antigamente ficava. 10 anos já é difícil. Já é difícil uma pessoa ficar 10 anos com o carro. Normalmente fica quando não pode trocar. Então vamos lá. Então, o amor, o zelo, o cuidado, a dedicação, tudo isso sofre mudanças. E aí, então vamos despertar, irmãos. Por quê? Gente, nós sabemos, temos a consciência. A não ser alguém que está chegando agora. Temos aqui alguns novos convertidos. Domingo passado, por exemplo, algumas pessoas aceitaram Jesus, não é? Então essas pessoas agora estão começando essa caminhada de fé para conhecerem bem a Jesus, para servi-lo da melhor forma possível. Mas o que está acontecendo, irmãos? O que acontece é um esfriamento, o que acontece é uma sonolência, o que acontece são distrações e até o desvio. Mas a pessoa desvia dentro da igreja, irmão. Ela está dentro da igreja, mas ela está desviada. Quantas pessoas em uma semana não sabem qual foi a mensagem da semana passada? E deixa eu ver, aí ficam trabalhando com a mente, com o raciocínio, não conseguem lembrar, sabe por quê? Cochilaram bastante no culto. Visualizaram bastante o que está à volta, o que estava acontecendo. Deixa eu ver, o obreiro está encostado na parede. Eita, obreiro, aquele lá está com sono, cara de sono. E a obreira, caramba, acho que a obreira saiu apressada, ela nem um batom passou hoje. Não, tem gente que parece que participa de culto desse jeito. E aí? Salomão falou coisas extraordinárias. Salomão, no início do seu reino, ele diz a palavra que ele se esforçou pelo seu reino. Aliás, esse foi o tema durante 15 dias aqui, os primeiros 15 dias de janeiro, foi o esforço de Salomão pelo seu reino. E reino que ele recebeu por herança. O trono era sucessório, então simplesmente ele assumiu o trono do pai. Já assumiu um trono pronto, teria que construir o templo, mas já estava no trono, estava ali entronizado. E diz a palavra que ele se esforçou pelo seu reino. E aí, na sua sabedoria, ele escreveu alguns salmos, escreveu provérbios, escreveu Eclesiastes e Cantares. Mas um versículo de um provérbio, melhor dizendo, do livro de Provérbios, fala muito, irmãos, sobre o que nós estamos ouvindo hoje. Abra lá em Provérbios 5, versículo 14. Leia comigo. Quase que em todo mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Que isso? Salomão está dizendo, eu estava dentro da igreja e quase eu cheguei à ruína total. Quase que eu cheguei ao fim dentro da congregação. Que isso, pastor? Lê de novo. Quase que em todo mal me achei, no meio da congregação. Pastor, então essa congregação não serve para nada.
Ah, é? Então lê o 13. Vai, lê o 13. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres. Pega a sua Bíblia e segura na sua mão. Pega a sua Bíblia e segura assim. Olha para ela. E diz: aqui estão 66 livros. Aí estão os teus mestres. Aí estão os teus mestres. Aí estão os teus mestres. Os mestres da vida estão aqui. Os ensinamentos de Deus. Através do Antigo Testamento, através do Novo Testamento. Nas mais diversas partes. Aqui tem tudo que precisamos. E o Espírito de Deus para operar. A questão é: eu estou vivendo a minha vida espiritual? Eu dou atenção a Deus? Como é que eu estou servindo? Uma coisa é um casamento na primeira semana, no primeiro mês e no primeiro ano. Depende. Outra é depois de 10, 20, 30, 40, 50 anos. A gente cansa de ouvir. No início do casamento, caramba, vamos lá. Caramba, meu Deus do céu. Namoro então, que melação, né? Amor. Cheio de dedo. Né? Sim ou não? Vai 10 vezes no espelho para ver como é que tá. Cheiro bafo. Como é que você se preparava para os primeiros cultos da sua vida? Qual era a alegria que você tinha de estar na casa de Deus quando você se converteu? Seja sincero. O teu primeiro amor. O teu primeiro amor não é o primeiro namorado, meu irmão. Quando o amor despertou para Deus. Quando você descobriu, irmãos, a descoberta, as revelações da palavra de Deus. É demais, são fantásticos. As revelações são fantásticas. Mas aí o que acontece? Canso de ouvir isso. O obreiro vai ceder a Bíblia para quem está visitando a igreja. O obreiro vai lá gentilmente: aqui, pode ficar, ler na minha Bíblia. Já conheço. E alguns, né? Olha, eu sei tudo que está na Bíblia. Eu perguntei no culto das 7. Quantas vezes você come por dia? Vários. Cada refeição que você faz, uma é diferente da outra? Não. Não. Quantas vezes você come feijão com arroz? Uma vez na vida? Quantas vezes você come a comida da sua casa? E cada vez que você come é para sentir o sabor? Nem sempre. A gente procura sentir o sabor quando é novidade. Depois se come mesmo é para matar a fome. Vamos ser realistas. Irmãos, esse é o problema. Irmãos, o cristão tem que despertar. A vida espiritual, meu irmão, é uma vida de avivamento, é uma vida de despertamento, é uma vida de amor a Deus, é uma vida de novidade. Que isso? Aquela palavra que eu já li 500 vezes, ela pode me dar uma bênção hoje. Ela pode me dar uma bênção hoje, ela pode te dar uma bênção hoje. Você lembra um dia que você ouviu uma pregação e foi curado? Alguém lembra? Pois aquela mesma palavra pode voltar a curar hoje, ou você ou alguém outra pessoa. Por quê? Porque ela continua viva. Irmãos, os olhos de Deus estão sobre o seu povo. Eu falei sobre o filho pródigo, sabe por quê, irmãos? Os valores que ele guardou no seu coração, ou que ele deixou entrar. Eu imagino pelo estilo de vida que ele levava, filho de fazendeiro, era uma fazenda. Eu imagino que aquele estilo de vida, naquele tempo não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha revista, não tinha uma literatura para ele contemplar a cidade grande. Eu acredito que alguém visitava a sua fazenda e fazia comentários sobre o brilho da cidade grande, sobre os prazeres da noite. E eu acredito que aquele jovem escutava aquilo e se imaginava naquela cidade. Tudo é festa, tudo é bonito, tudo é prazer. Estou eu aqui ralando, cuidando de bicho. Na época não tinha tecnologia nenhuma, ordenhando vaca, e puxa a teta de vaca, e puxa a teta de cabra, e fica lá, e recolhe o leite, ajuda lá. Ou então dá ordem para o empregado, dá ordem para outro, papai faz aquilo, vai aqui, vai ali.
Ah, tô cheio disso. Tô cheio. Tô cansado dessa vida. Abre lá em Lucas capítulo 15. Versículo 11, o título é A Parábola do Filho Pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Dá uma paradinha aqui, já começa aqui, né, irmãos? Caramba, espera a partida do pai para desfrutar da herança, acorda. Sim ou não? É direito sucessório, ninguém vai tirar não, fica calmo. Pai, me dá parte dos bens que me pertencem. O caçula. E repartiu, e ele repartiu entre eles a fazenda. Versículo 13. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então está aqui, irmãos. Bom, irmãos, o que eu falei, eu tenho de falar agora e literalmente reiterar com um peso de consciência. Porque, irmãos, o que a gente encontra de pessoas desviadas hoje não é brincadeira. Mas o problema são os desviados que estão dentro das igrejas, irmãos. A pessoa está dentro da igreja e ela esfriou na fé completamente. No início da sua conversão, quando entendeu a palavra, caramba, quando começava um sintoma, epa, Jesus só sofreu lá na cruz por mim, sofreu as minhas enfermidades. Vamos lá, Jesus, no teu nome. Olha aqui, sintoma, sai daqui, tal, em nome de Jesus. E alimentava a fé e saía tranquilo. E se não saísse, não é pecado buscar ajuda médica. Pecado é você se entregar ao mal, ao sofrimento, seja lá o que for. Mas a primeira coisa que acontecia era um despertamento da fé, na hora. Já usava o poder da fé. Com o passar do tempo, as pessoas não fazem isso. Vem um adormecimento, acomodação e tal. Irmãos, ele parte para uma terra longínqua. Às vezes a pessoa está dentro do culto, irmãos, mas o coração dela está adormecido, os pensamentos estão já com o trabalho da semana. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer depois? Já está longe. Irmãos, tem que haver um despertamento, igreja. Nós temos de aprender a viver da fé em cada amanhecer. Enquanto você está dormindo, Papai do Céu está cuidando. Se Jesus voltar e você estiver fisicamente dormindo, fica tranquilo. Jesus te apoia bonitinho e te leva. Agora, e se o coração estiver adormecido, irmãos? Estiver distante? Primeira coisa que aconteceu com esse moço, irmãos, é que ele não levou em conta o amor do pai. Ele tem um pai amoroso, amorosíssimo. Você sabe do fim da história, pelo abraço que o pai dá nele quando ele vem maltrapilho, todo arrebentado, sujo, esmulambado, depois de ter gastou tudo, perdeu tudo, desfez de tudo, arrebentou com tudo, volta ele sujo, maltrapilho, fedido, descalço. O pai corre, pendura no pescoço dele, abraça. Ele tem um pai amoroso. Irmãos, a pessoa que chega para Jesus, às vezes chega, irmãos, alcoolizada. Se não chegou alcoolizada, era alcoólatra. Muitos anos viveu fedendo a bebida. A pessoa chega para Jesus com bafo de nicotina, chega com palavrão na boca e aceita Jesus e ele recebe como filho. A pessoa vem para Jesus e ele aceita, recebe como filho. João 1,12, João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A pessoa chega com a vida podre. A pessoa chega na lama. A pessoa chega, ela é orgulhosa pelo que ela sabe, pelo que ela conquistou. Outros chegam, estão lá num pecadão violento. Aceita Jesus, filho. Então a primeira coisa, irmãos, é despertar para o amor de Deus, o amor. Aí descobre o que Jesus fez no Calvário e diz: eu estou incluso nesse sacrifício, eu fui incluído nele. Meu Deus, o que é isso? Eu só sou salva porque Jesus deu a vida por mim, porque ele foi lá no Calvário. Esse filho abandonou o amor do pai, o maior valor
que um ser humano conquista neste mundo é a sua salvação, porque Deus amou e quis livrar do inferno. O Pai quer aquela vida com Ele eternamente. O segundo grande valor que esse moço deixou foi a casa do Pai. Ele deixou a casa. Irmãos, uma pessoa quando deixa a igreja, o coração dela já estava longe há muito tempo. Quando a pessoa chega a abandonar a igreja, ou um esfriamento tomou conta há muito tempo, ou as distrações, ou os embaraços, e o coração foi arrebatado lá para fora. Que isso? Salomão disse: quase me achei em toda ruína, quase cheguei na ruína de tudo, no meio da congregação e do ajuntamento. Por quê? Porque eu não dei ouvidos aos meus ensinadores. Nós temos de nos preparar para um culto, irmãos. Nós devemos ter o prazer daquela expectativa do domingo. Vamos falar deste horário. Você tem aquele prazer de logo para tomar aquela chuveirada, já separou a roupa, ou já tem em mente a roupa que você vai vestir para vir para o culto. E você vai tomar o seu café ou não vai, não sei, cada um do seu jeito. Mas aí, vamos lá, toma o café e tal. Agora, pessoal, vamos para a casa do Pai. Isso mesmo, vamos para a casa do Pai. Fulano, está na hora, vamos para o culto, vamos embora. Só falta dizer que fardo. Por quê? Porque eu sei da minha obrigação. Por quê? Porque é um dever, eu tenho que servir a Deus. Tem gente que está assim, meu irmão. Está cumprindo a obrigação. Para, meu irmão. Deus não vai querer nada disso, Ele não está aceitando nada disso. Imagina marido e mulher, se for cumprir a obrigação em cima do leito. Ô, meu irmão, vamos despertar. Imagina se todo dia vai para o trabalho empurrando um fardo, porque é obrigação para ter um salário. Temos que aprender a fazer da vida o prazer, verdadeiramente, de servir a Deus em tudo. Então, meu trabalho faz parte da missão da minha vida. Então, eu trabalho com prazer. Cuido da minha família, porque missão que Deus me deu, faço com prazer. E vir à casa de Deus. Então, irmãos, esse moço, o maior valor dele era o amor do Pai. Ele simplesmente, meu irmão, jogou para o alto o amor do Pai. Ele abandonou o pai e o irmão assim, gratuitamente. Quero viver a vida, eu quero aproveitar a vida. E ele vai para longe, mas para longe. Eu quero ir longe, sabe por quê? Porque o pai, estou cansado de faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso. Tem gente que vive assim. Ai, vou para o culto. E aí, lá vem repreensão. Lá vem cuidado com o pecado. Sai do pecado. Que olha isso, que olha aquilo. Como é feliz, irmãos. Como é feliz quem tem um pai e uma mãe que repreende. Como é feliz quem tem alguém que oriente. Como é feliz quem tem alguém que desperte, que diga, acorda. Ei, acorda. Vamos lá. E aí? Aí ele vai para uma terra longe. Então ele deixa a casa. Quando ele deixa a casa, obviamente ele deixou a mesa. Que isso? Vamos lá. Versículo 12. Estamos revendo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. Aqui eu vou fazer um resuminho, porque, como eu disse, foi o culto das 7. Mas está queimando meu coração para dizer isso, irmãos. Por quê? Primeiro, pelo número de desviados que estão aí fora no mundo. Segundo, pela sonolência que está no meio do povo de Deus. Vamos lá, irmãos. Muita gente está sim, literalmente no costume religioso. Culto, aleluia, glória a Deus, já fiz isso, já fiz aquilo. Para. Ele agora, o dinheiro dele acaba. Irmãos, a nossa vida se resume em plantação e colheita. Muita gente que se afasta de Deus e se afasta da igreja, ainda fica um tempo bem. A pessoa diz assim, acha interessante. Dia desse o Vinícius estava me contando, o Breu Vinícius, de quem eu falei domingo passado, estava me contando que ele encontrou um colega de trabalho, que já não está trabalhando há muito tempo lá, e ele encontrou esse amigo e disse, e ele é de Jesus,
E ele disse, oi, tal, depois dos cumprimentos e tal. E aí, e você? Eu estou um pouco afastado. Afastado? Vamos lá. Você está desviado? Estou desviado. Não, mas eu estou bem. Eu estou bem. Aí o Vinícius virou para ele e disse, sabe por que você está bem? Porque você ainda está fazendo alguma colheita do que você plantou lá atrás. Mas você agora está plantando o quê? Então pensa no que você vai colher lá na frente. E botou o menino para pensar, o Vinícius. Falei, glória a Deus, muito boa palavra. Porque esse filho pródigo, ele ainda estava gastando, meu irmão. Tem gente que sai da igreja, abandona o amor de Deus, está sonolento, depois esfria, mas ainda tem boa saúde, ainda tem paz no coração, ainda sente alegria. Daqui a pouco isso tudo começa a esfriar, acabar. Vai gastando e acabou. Acabou. Pior é quando vem o buraco, meu irmão. Porque uma coisa é cair, outra é recair. Uma coisa é a pessoa não conhecer, a outra é abandonar. Ter a casa cheia de Deus e depois esvaziar a casa por conta própria. Ou seja, eu não quero. Foi o que esse menino fez, esse pródigo. Ele vai para uma terra longínqua, vai para muito longe. Estou cansado, por quê? Vou para a igreja, chego lá, isso é pecado. Isso é pecado, olha o pecado. O salário do pecado é a morte, blá blá blá. Tá assim, meu irmão. Tá assim. Aí sabe o que acontece? O que Paulo falou a Timóteo. Começa a andar de igreja em igreja, buscando o quê? O que querem ouvir. Não é bem assim, não, chega, não. Onde é que as pessoas vão entender, meu irmão? São 66 livros. Onde Deus quiser falar, Ele vai falar. O que Ele quiser falar, Ele vai falar. E como diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aí? Ele agora está numa terra longínqua e perdeu, não tem mais nada. Ele gastou tudo. Agora ele vai colher o que ele plantou depois que abandonou o pai. Porque ele abandonou o amor do pai, ele abandonou a casa do pai, ele abandonou o conforto da casa, ele abandonou o quê? A mesa. A mesa. Você está pensando que você vai encontrar a revelação da palavra conversando com conversas naturais no mundo? Vai não, meu irmão. Você está pensando que você vai receber o derramar do Espírito Santo com conversas naturais? Não vai não, minha irmã. Não vai não. Não vai não. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu estou ali no meio. Mas temos que estar falando dele, ou seja, na palavra. Na palavra.